Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Espero que estejam bem todos vocês, que a paz do nosso Senhor, Ele visite a você, a sua casa, e que a força do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bem pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, aqui no nosso monte, né? Aqui neste, como você pode ver aí, né? Essa é a minha paisagem da frente. E a paisagem do fundo você está vendo aí, esse céu azul lindo, aonde um dia nós vamos passar um tempo para depois virmos morar aqui no novo céu e na nova terra, onde vai descer a nova Jerusalém. Mas nós vamos passar um tempo com ele lá, até que isso aqui seja tudo resolvido, como diz Apocalipse. Bem, meus irmãos, nós estamos conversando aí, compartilhando com as pessoas, aí sobre as cartas da igreja, as cartas às igrejas lá em Apocalipse. Estamos falando cada igreja, lendo, não numa forma de estudo, mas nós procurando com veracidade, com fatos, mostrar para as pessoas essa advertência que o Senhor Jesus fez a essas igrejas, essas 7 igrejas, comparando com o que nós vemos e tomamos conhecimentos com veracidade, não fake news, do que acontece nas igrejas nos dias atuais, espalhado por todos os lugares, né? As práticas, as doutrinas que têm sido implantadas dentro das igrejas, as atitudes de muitos líderes que estão à frente de trabalho, que eles estão, as suas ideologias que eles estão levando para dentro de igrejas, as atitudes de muitos que frequentam as igrejas, como tem se tornado as igrejas, entendeu? Hoje tem igreja para tudo, tem igreja evangélica para tudo. Então, quando nós olhamos para essas 7 cartas às igrejas, nós vemos ali configurado exatamente o que acontece, o retrato, o desenho que está, infelizmente, as igrejas dos dias de hoje. Porque na maior parte dessas cartas às igrejas, Jesus faz exortações severas. Como a que nós vamos ler hoje, que é a igreja de Pérgamo, né? Deixa eu conferir aqui para poder dizer para vocês a certo. A igreja, lemos a primeira, a igreja de Éfeso, Esmirna. Hoje nós vamos ler a igreja de Pérgamo. Mas, pessoal, todos aqueles que falam assim, eu quero abrir uma igreja, eu quero abrir um ministério, eu quero fazer a obra de Deus. Porque o que tem de pessoas aí que em nome da obra de Deus estão se beneficiando não são poucos. O que tem de pessoas aí falando assim, eu amo fazer a obra de Deus. Não, você ama os benefícios que ela te dá. Porque muitos encontraram em fazer a obra de Deus uma maneira fácil, pessoal, de ter garantido a sua moradia, de ter garantido o seu veículo, de ter garantido as suas ostentações. Mas não é por causa de almas. Eles usam as almas. Mas não é por causa que eles têm como prioridade que essas almas vá para o reino dos céus. Porque eles correm o risco de não ir. Então, todos esses que se colocam a fazer isso, inclusive eu, deveriam estar todos os dias, antes de subir num púlpito, antes de pegar a Bíblia, para poder falar, para poder pregar, ler o que está escrito no livro de Apocalipse 22, 18, aonde diz a conclusão do livro. Todos que pregam, que dizem ser homens que são usados, que o Espírito Santo chamou, eles deveriam ler isso aqui, ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz,
certamente venho sem demora. Amém. Vem o Senhor. Então, pessoal, existe um sério problema para com quem acrescenta e para quem, pessoal, tira, para quem omite. Né? Para quem omite. Porque existe aqueles que vivem aí acrescentando, adulterando o Evangelho de Cristo. E existe aqueles que se omitem. Entendeu? Faz aquele evangelho meia boca. Eles não querem se expor. Desde o momento, meus irmãos, que nós resolvemos pregar a palavra de Deus, as pessoas têm que entender o seguinte, que elas entram numa via crucis. Quem se propõe a fazer a vontade de Deus, no que diz respeito a pregar o evangelho, elas entram numa via crucis. Como um dia entrou Jesus, como um dia entrou seus discípulos, os apóstolos. Muitos morreram por causa da pregação do evangelho, por assumir a veracidade dessa palavra e pregar ela, porque o evangelho, ele protesta. Por isso que a igreja lá atrás, entendeu? Hoje em dia já não usa-se mais esse nome. As igrejas evangélicas, aquelas igrejas tradicionais primitivas, era tido como as igrejas protestantes, porque eles protestavam contra o pecado. Hoje as igrejas, parece que elas têm se associado ao pecado. Bem, meus irmãos, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, está escrito, carta à igreja em Pérgamo. Aí diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus é como se fosse uma espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, que negaste e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se, se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bem, pessoal, nós podemos ver aí no início dessa carta, realmente aquela igreja ela estava centralizada num lugar complicado. Tanto que ele diz lá que a igreja estava no lugar em que habita o trono de Satanás. Ela estava num lugar complicado, ao ponto de até um dos servos fiéis que estava ali sendo fiel a Jesus, servindo a Jesus, foi morto. Mas mesmo assim a igreja não negou a fé. A igreja não negou a fé. Ali a igreja permaneceu fiel, mesmo ali aquele sendo morto, eles não debandaram. Eles permaneceram fiéis, mesmo habitando naquele lugar onde havia o trono de Satanás. Um lugar, pessoal, muito terrível. Uma cidade muito terrível. Você pode pegar aí e fazer sua pesquisa e você vai ver. Como eu disse, eu não venho aqui para poder fazer estudo, eu venho aqui para fazer as pessoas entenderem o sentido dessa carta, das cartas das igrejas, comparado com os dias de hoje. Porque existem muitos lugares que o evangelho
é pregado, mas aonde é o trono de Satanás. Muita religiosidade, muitas perseguições, não é uma tradição falar de Jesus naquele lugar. Ao contrário, existe os pilotos, plano piloto, os ensaiantes, aqueles que estão ensaiando o trabalho do anticristo. Então, essa igreja de Pérgamo estava ali. Então Jesus primeiro fez mostrou essa qualidade dele: olha, vocês não negaram a minha fé. Mas ele falou lá: olha, porém eu tenho contra ti algumas coisas, porque tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quando você pega lá a história de Balaão, né? Balaão foi aquele homem que Deus abriu a boca da jumenta para falar com ele. Você vê lá que Balaque, né? Três vezes, ele foi lá, incitou Balaão, entendeu? A amaldiçoar o povo de Deus. Porque quando ele olhava, de longe via o povo de Deus. E o povo de Deus ia destruir aquela cidade. Já havia uma determinação de Deus por onde eles passassem. Se Deus determinasse, olha, isso aí vocês acabam com essa cidade. Então, quando ele viu aquele povo todo de Israel, ele chamou Balaão, né, para amaldiçoar. Tanto que desde o primeiro momento em que eles foram até Balaão, já havia uma reprovação de Deus. E depois Deus permitiu que ele fosse. Mas, pessoal, saiba de uma coisa: Deus conhece as intenções do coração. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Deus sabe a intenção do meu coração quando eu venho aqui gravar esses vídeos. Deus sabe a intenção do meu coração. Ele sabe qual é a intenção do meu coração. Por isso, pessoal, quando eu venho aqui, eu não temo falar a verdade. Eu não temo expor a minha imagem aqui. Porque Deus sabe. Eu falo o que os olhos dele vê. Eu falo o que ele coloca na minha boca. Não tenho um bom vocabulário, uma boa gramática, não tenho o dom da oratória, não sou um teólogo, eu sou apenas um servo de Deus, que me coloca à disposição dele para poder pregar e falar do Evangelho. Por isso eu estou aqui neste lugar. Eu gosto de estar aqui, porque aqui eu me sinto mais à vontade, eu estou aqui no silêncio, nada tira a minha atenção. Eu consigo aqui ter, assim, uma conexão maior com Deus, para que Ele possa me ajudar a gravar meus vídeos. Aqui eu me solto mais, aqui eu fico mais à vontade para o Espírito Santo fluir. Era o que tinha que acontecer nos púlpitos dessas igrejas, porque esses pastores estão dentro da igreja. Estão no ambiente deles. Então ali deveria ser um lugar onde o Espírito Santo tinha que usar e abusar. Falando assim, pessoal, do servo dele. Mas muitos deles sobem naqueles púlpitos para levar as ideologias deles. Então Deus conhecia o coração de Balaão. O que ele tinha lá no coração dele, quando ele saiu com aqueles homens em direção àquela cidade. Deus sabia. Quando ele seguiu aquele caminho, e ele abriu, que o anjo entrou no caminho lá e que ele abriu a boca da jumenta, entendeu? Deus sabia o que tinha no coração de Balaão. Então, eles tinham ali no meio deles, né, os que sustentavam a doutrina de Balaão, que estavam ali, no meio deles ali, como joio, para semear ali, pessoal, contendas, divisões, levar doutrinas que não combinam com o Evangelho de Cristo, como fala lá também da doutrina dos Nicolaitas, né? Fala lá, outra assim também tu tens aí os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Esses Nicolaitas tinham práticas de heresias, estavam levando para dentro da igreja práticas de heresias, como nós vemos aí muitas igrejas que começaram tão bem. O meu antigo ministério mesmo, que eu era pastor, começou tão bem, pessoal. Eu me entreguei para Jesus lá, eu nasci e fui apresentado na Assembleia de Deus. Porque hoje em dia ter as Assembleias de Deus está um problema. É tanta Assembleia de Deus
é a Assembleia de Deus de fulano de tal, é a Assembleia de Deus sei lá o quê, é a Assembleia de Deus lá o quê. Uma já aboliram o culto dominical, não tem mais o culto dominical. Entendeu? Eu sou daquela Assembleia de Deus tradicional, entendeu? Que olha, a coisa era séria mesmo. A coisa era séria. Biblicamente a coisa era séria. Poderia não haver pessoas sérias lá dentro, mas a coisa era séria. Então dali eu me desviei e quando eu voltei nesse antigo ministério, que eu não gosto de ficar falando aqui nome de placa de igreja. Eu voltei nesse antigo ministério, onde eu me entreguei, casei, juntamente com a minha esposa nos entregamos. Deus nos chamou para o ministério e com o passar dos anos, as coisas começaram a mudar. Começou a ir para dentro das igrejas, impor a nós a levar práticas de heresias, pregações de heresias, tanto chegou a um ponto assim tão crítico que você não podia ler a Bíblia para pregar. É o líder que tinha que elaborar a mensagem e mandar no seu e-mail ou no seu WhatsApp: olha, amanhã você vai pregar isso. Não é mais o Espírito Santo que usa o servo dele para pregar. Era o líder que tinha que dar a mensagem para pregar. O cúmulo do absurdo, pessoal, que chega. Eu estou mentindo, Jesus? Jesus, eu estou mentindo? Jesus sabe que eu não estou mentindo. Água. Jesus sabe que eu não estou mentindo. Então, quando nós pegamos essa igreja, pessoal, quando você pega essa igreja de Pérgamo e você lê ela, você pode ver aí, pessoal, fazer um pequeno pesquisa aí, tirar isso aí como dever de casa, pegar aí na sua casa, você pesquisar sobre Balaão, né, pegar as histórias de Balaão e ler, se interessar, ler a Bíblia, procurar ver sobre as atitudes desses nicolaítas, embora, pessoal, não fala com as práticas deles assim discriminadamente, mas eram atitudes de heresias, como nós vemos por aí nas igrejas. Essa teologia da prosperidade que levava para dentro das igrejas, esses cultos de empresários que levaram para dentro da igreja, a política que levaram para dentro das igrejas. Porque eles dizem que se não tiver um político lá, a igreja vai ter problema. E quem disse para você que o político vai livrar? Vai livrar? Quem disse para você que um político crente, um presidente cristão, vai impedir de um dia vir a manifestação do anticristo, a marca da besta? Para de ser insano, sujeito. Então, meus irmãos, eu vou dar uma pausa aqui e vou continuar no próximo vídeo, encerrando essa parte, só para não estender muito o vídeo. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E quando fez essas exortações à igreja, para que as igrejas se despertassem, desse ouvido ao que o Espírito estava falando, para que eles pudessem estar dentro do plano da salvação, através do arrebatamento. Tá certo? Saiba de uma coisa, meu irmão. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Até o próximo vídeo.